Pronto, pessoal, mais uma aula. O conteúdo de hoje é sobre a regionalização do território brasileiro, tá? Mas para entender esse conteúdo, primeiro eu tenho que saber o que significa regionalizar. Regionalizar nada mais é do que dividir em partes. Quando eu regionalizo, eu estou dividindo em partes determinados locais. Aqueles locais que têm características parecidas, eu junto em determinada região. Então, regionalização é a divisão de território em partes. Cada parte dessa do território eu chamo de região. Essa região tem características comuns entre elas. Que tipo de característica? Ou pode ser característica de ordem natural, tem o mesmo tipo de vegetação, mais ou menos o mesmo tipo de clima, mesmo tipo de relevo. Pode ser características econômicas parecidas. É uma região com alto índice de industrialização ou uma região muito atrasada industrialmente. Ou eu posso separar de acordo com critérios naturais. Essa região nordestina tem a cultura muito parecida, enquanto a região sul tem outro tipo de cultura muito parecida entre eles. Então, quando a gente regionaliza, a gente divide em partes. E normalmente essas partes são chamadas de região, que cada região tem sua característica em comum de acordo com vários critérios. Então, o Brasil, ele tem vários tipos de regionalizações. A gente vai estudar 3 aqui, mas a gente tem uma regionalização que é a regionalização oficial, que é essa regionalização aqui. Essa regionalização é a regionalização feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dessas 3, ela é a mais usual, ela é a mais conhecida, onde divide o país em 5 grandes regiões, tá? Essas regiões são divididas principalmente de acordo com aspectos naturais e humanos. Então, que 5 regiões são essas? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada região dessa aqui, esses estados aqui, ó, tem características parecidas em relação à natureza e ao aspecto humano, seja a economia, seja a sua cultura, são muito parecidas. A região norte, essa região abriga, um momentinho aqui, essa região abriga 7 estados com características muito comuns, características naturais e humanas muito parecidas. Por isso foram regionalizadas e reunidas na região norte. Aqui a região nordeste também, essa região tem 9 estados que compartilham também mais ou menos características muito parecidas. A região sudeste tem 4 estados com características muito comuns, muito semelhantes. A região centro-oeste, 3 estados. E a região sul também, 3 estados, sendo a região norte a maior região em área e sendo a região sudeste a região mais rica e mais industrializada, tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar cada uma dessas regiões separadamente. Nessa aqui, o intuito é só mostrar a nossa regionalização oficial, que é dividida em 5 regiões. Os nossos 26 estados são divididos nessas 5 regiões, levando em consideração principalmente os aspectos naturais da natureza e os aspectos humanos, que está incluso aí a política, a economia, a cultura, muito parecida. Essa divisão aqui em regiões, a gente pode notar que respeita o limite dos estados, ó, não ultrapassa o limite dos estados. Cada estado, na sua totalidade, está em uma região só, ó, é respeitado o limite do estado. Nessa regionalização oficial, se respeita os limites dos estados. E para que eu faço essa regionalização? Essa regionalização auxilia nos nossos estudos e facilita também na administração de territórios. Quanto menor a área que eu tenho para administrar, melhor vai ser essa administração. Tá? O Brasil é um país tão grande que ele foi dividido em 5 regiões, que são essas aí, tá bom? E quais são as outras 2 regionalizações que não são oficiais, mas que também são muito estudadas na geografia? Essas regiões podem ser chamadas de complexos regionais ou macro-regiões geoeconômicas. O nome todo já diz.
Se essa regionalização é uma macro-região geoeconômica, qual é o fator que ela leva em consideração para regionalizar? Principalmente a economia daquele local. E qual é o outro tipo de regionalização não oficial? De acordo com o meio técnico, científico e informacional. O que quer dizer isso? São aquelas regiões separadas de acordo com a tecnologia empregada no modo de produzir, na sua economia. Quanto mais atrasado tecnologicamente eu fui separado em uma região. Quanto mais avançado tecnologicamente, cientificamente eu fui separado em outra região. Então vamos ver como são essas regionalizações não oficiais brasileiras, que são duas: macro-regiões geoeconômicas ou regiões de acordo com o meio técnico, científico e informacional. Essa aqui são as três regiões macro-regiões geoeconômicas. Qual é o nome delas? Região amazônica. Por qual motivo? Porque tem a floresta amazônica, principalmente, presente nessa região aqui. É uma região ainda pouco, com uma economia mais enfraquecida, tá? Tem muitos problemas ainda econômicos. A região Nordeste também foi separada. E a região mais bem desenvolvida economicamente, que é a região do Centro-Sul. A gente vê que essa região do Centro-Sul engloba tanto aquela região do Centro-Oeste, quanto o sul do Brasil e o sudeste do Brasil. Elas foram reunidas aqui porque são as regiões mais avançadas economicamente, são as regiões que mais concentram as riquezas do Brasil, enquanto a região amazônica e a região nordeste são a com maiores problemas econômicos, tá? Concentram menor riqueza. A gente vê aqui que nessa regionalização geoeconômica, o limite não respeita o limite dos estados, ultrapassa inclusive alguns estados. Tem alguns estados que pertencem a duas regiões geoeconômicas. A exemplo de Tocantins. A maior parte do Tocantins está aqui no Complexo Regional da Amazônia, enquanto o sul do Tocantins se assemelha muito com o Complexo Regional do Centro-Sul, essa área que produz demais, essa área do sul do Tocantins. O Maranhão também, o Maranhão também está em duas regiões geoeconômicas. Por qual motivo? Essa parte aqui do Maranhão é de floresta amazônica. Por esse motivo, participa aqui do Complexo Regional da Amazônica, enquanto o restante se assemelha muito com o restante da região amazônica. E aqui também, Minas Gerais, o norte de Minas Gerais se assemelha muito ao nordeste do Brasil. Inclusive, nesse norte de Minas Gerais, a gente conta áreas de sertão, tá? Muito parecida com a região nordeste. Por esse motivo que o norte de Minas Gerais está aí no Complexo Regional do Nordeste. E o restante de Minas Gerais, uma região mais rica, está no Complexo Regional do Centro-Sul. Então, o que eu preciso saber das regiões geoeconômicas? Esse estudo aqui foi elaborado, esse mapa, essa divisão foi elaborada por Pedro Geiser, tá? Grande estudioso na área, na área econômica, levou em consideração para dividir o Brasil, para regionalizar o Brasil, principalmente aspectos econômicos, diferente daquela regionalização do IBGE, que leva em consideração tanto fator natural quanto fator humano para regionalizar. Aqui se levou principalmente em conta os fatores econômicos, por isso regiões geoeconômicas, tá? E aqui, ao contrário também da regionalização do IBGE, não segue o limite dos estados. Tem estados que tá tanto em uma região geoeconômica quanto em outra. Tá? Não respeita esses limites aqui. Tá? Ele fica, inclusive, em duas regiões. E o outro tipo de regionalização não oficial é de acordo com o avanço da tecnologia, da ciência e dos meios de informação empregado principalmente nas atividades econômicas. A região do Brasil que mais emprega tecnologia, mais desenvolvida, mais industrializada, tá? Mais cientificamente
avançada é essa região aqui, ó, que é a região Sudeste e Sul juntas, que é chamada nessa regionalização de região concentrada. É aqui onde se concentra o maior avanço técnico, científico, informacional do Brasil. Aqui são as regiões mais industrializadas, mais ricas, que investe mais em recurso técnico, científico e de informação. A região Centro-Oeste está aqui, ó, respeita também mais ou menos os limites dos estados, a região da Amazônia e a região Nordeste. O que muda aqui nessa regionalização em relação à do IBGE? Ela, além de ter 5 regiões, tem 4, e aquela região que era a Sudeste e a Sul é uma só, virou a região concentrada, a região mais importante, onde se concentra mais as tecnologias, as informações e as indústrias, tá? Então, essa regionalização aqui foi criada por um geógrafo muito conhecido, Milton Santos, levou em consideração os aspectos técnicos, científicos e informacionais e também os aspectos econômicos. Essa área aqui da região concentrada são as mais ricas. Por quê? Porque detém de mais recurso técnico, científico e informacional, principalmente no seu modo de produzir, tá? Utiliza mais tecnologia. Então, resumindo, tem 3 tipos de regionalização. Uma é oficial, a do IBGE, que a gente tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E tem 2 regionalizações que não são oficiais, que é levando em conta as regiões geoeconômicas, que são só 3, região geoeconômica da Amazônia, do Nordeste e a do Centro-Sul, e a regionalização que leva em consideração as tecnologias empregadas no modo de produzir, a informação, a ciência. E aqui a gente tem 4 regiões, que é a região amazônica, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região concentrada, que é a região Sudeste e a Sul juntas, tá? Dito isso, façam a página 38, primeira a quinta, questões de primeira a quinta, bons estudos e até a próxima aula.